A gente volta a destacar aqui na Band News FM a primeira viagem internacional do presidente Lula no terceiro mandato, e assim como fez em 2003, Lula vai à Argentina e nesta segunda-feira se reuniu, assinou acordos bilaterais e fez um pronunciamento, respondeu a perguntas da imprensa ao lado do colega argentino, presidente argentino Alberto Fernandes. Entre os destaques, Lula chegou a pedir desculpas por grosserias do antecessor Jair Bolsonaro, falou que é necessário retomar as relações diplomáticas entre Brasil e Argentina, que elas nunca deveriam ter ficado truncadas, foi a palavra usada por ele, e falou em recolocar o Brasil no cenário internacional. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse pronunciamento, essa visita, contato aqui na Band News FM com a professora de Relações Internacionais, cientista política da USP, Denilde Roushacker. Professora, muito obrigado por mais uma vez atender a Band News FM. Eu que agradeço, Sandro e Agatha. Boa tarde. Boa tarde, professora. Nesse discurso do presidente Lula, existe um exagero? Era realmente o que estava acontecendo com o Brasil? Como se dava a nossa relação, para tentar lembrar o ouvinte, e qual a expectativa a partir desse início de uma agenda internacional do presidente Lula? Olha, de fato, a relação entre o Brasil e a Argentina no período do governo Bolsonaro foi bastante turbulenta, né? E aí, com não só um distanciamento, mas uma posição, muitas vezes, de antagonismo forte, né? Dois governos que com visões muito diferentes. O Bolsonaro tinha uma relação de maior aproximação com o Macri, que foi o ex-presidente argentino, mas com o Fernandes tinha aí uma posição de fato de antagonismo. E foi um período de relacionamento muito desgastante para os dois lados, e principalmente na questão durante a pandemia, de acusações do governo Bolsonaro contra o governo Fernandes, e de fato de antagonismo. Não há o Lula tem uma relação de amizade, né? Além da afinidade política, ideológica, tem uma relação de amizade com o Fernandes e com outros membros do governo argentino. Então, por isso também fazer esse papel de dizer, olha, agora começou uma nova fase, um novo relacionamento. Para as relações econômicas e para as relações diplomáticas, a Argentina é essencial para o Brasil, né? Uma coisa, e sempre há quase um jargão dentro da área de relações internacionais, Sandro, que tem coisas que a gente pode mudar, tem outras que não. A geografia a gente não muda, tá? Então a Argentina vai continuar sempre sendo nosso vizinho, como todos os outros países que fazem fronteira com o Brasil. E essa é uma fronteira importante de troca econômica, de um histórico importante que foi sendo aí consolidado ao longo dos anos. Então, para nós é sempre muito relevante ter um bom relacionamento com os nossos vizinhos, porque e com isso a gente ganha uma projeção também internacional, para além do que só do Brasil, mas também da região da América do Sul. Então, todos esses elementos fazem com que o governo Lula tenha já dito, mas enfatizou nessa visita, que a nossa prioridade de fato, fortalecer a agenda latino-americana, fortalecer nosso relacionamento com os países que são os nossos vizinhos. E aí, professora, quando a gente fala, por exemplo, você falou sobre a questão econômica, tentando ir um pouquinho mais a fundo nessa questão, num cenário que a Argentina, por exemplo, no ano passado teve uma inflação anual de 94%, ao mesmo tempo ela é o maior parceiro comercial do Brasil no Mercosul, e o Mercosul é de extrema importância, então isso pode também, essa visita do Lula, pode fortalecer demais o Mercosul e para fora, né, para outros países, né, professora? Sim, Agatha, com certeza é um elemento essencial, né? A gente sempre tem que colocar o seguinte, se os nossos vizinhos vão mal,
E se a Argentina, principalmente, que é uma economia forte da região, não tem um bom desempenho, isso impacta negativamente o Brasil, né? Aumenta o risco internacional da região, cria dificuldades em termos de exploração, em termos de comércio. Então, para o Brasil, é importante que todos os países ganhem uma dimensão melhor e um desenvolvimento econômico maior, porque isso nos afeta de forma direta. E no caso da Argentina, a gente não tem só não é só um grande parceiro comercial, é também um parceiro comercial em que produtos industriais é um elemento de troca. Então, empresas brasileiras que exportam para a Argentina, elas tendem a ser de maior valor agregado. Então, é um mercado importante econômico. E, de outro lado, há uma percepção de que a superação de todos os entraves também aumenta a nossa chance de projeção externa. Então, também conseguimos, não só porque temos uma economia consolidada, mas porque temos muita complementação de produção. Então, carros que começam a ser produzidos na Argentina, terminam no Brasil e são exportados para outros lugares. Produtos também industriais, como geladeiras, parte mais de eletrônicos, também saem dessa complementação comercial e produtiva. E hoje no mundo há uma percepção de que os países vão cada vez mais ampliar a sua cooperação regional. Então para nós, para não ficarmos isolados, quanto mais a gente conseguir ampliar a nossa projeção e a nossa produção dentro dos países da América Latina, melhor, porque a gente consegue melhorar a nossa posição no mundo. Agora, para isso, a gente precisa que esses países tenham crescimento, tenham políticas econômicas estáveis, que tenham melhoras de indicadores sociais. Então, é um trabalho que não é só da agenda econômica, mas de toda a agenda de estrutura política e social, não só no Brasil, mas também nos outros países. Professora, hoje o tempo está um pouquinho mais curto, mas eu queria te pedir uma última pergunta. Para a gente falar de relação entre países, é uma relação de Estado antes de tudo, né? A gente tem críticas, o governo Lula lá atrás foi criticado pelas relações com o Irã, por exemplo, até hoje é criticado pelas relações com a Venezuela, com Cuba, o governo Bolsonaro também, pelas relações, por exemplo, com Viktor Orbán da Hungria. No Brasil, tradicionalmente, mudou um pouco no último governo, mas tradicionalmente o Brasil, a postura é de relação com todos os países? Essa é, na prática, a política de Estado que a gente tem historicamente no Brasil? A política de Estado que a gente tem é de buscar cooperação com o maior número de países, sim, ter um princípio importante da nossa política externa é a participação do Brasil de forma pacífica no mundo e que fomente o desenvolvimento político e social. No caso dos países da América Latina, e especialmente da América do Sul e do Mercosul, a gente está na nossa Constituição, de que pela geografia fomentar e cooperar com os nossos vizinhos é parte do nosso interesse nacional. Então, quanto mais esses vizinhos estão bem e organizados e com uma economia estável, melhor para nós, porque também a gente ganha com isso. Então, essa é um elemento bastante forte e está, inclusive, na nossa Constituição.